Compromisso de compra e venda. Olá, meu nome é Henrique Benassi. Hoje nós vamos estudar acerca do contrato de compromisso de compra e venda de bens imóveis. Nós estudamos já, em outro vídeo, acerca do contrato preliminar. Na verdade, o contrato de compromisso de compra e venda de bem imóvel é um contrato preliminar por excelência. É chamado de contrato, na verdade, ele é um contrato preliminar impróprio. Por que é um contrato preliminar impróprio? Porque no contrato de compromisso de compra e venda, envolvendo um bem imóvel, a carga negocial, a carga substancial do contrato é antecipado para o momento do contrato de compromisso de compra e venda. Veja que no contrato de compromisso de compra e venda, eu antecipo os efeitos que só seriam produzidos lá no contrato definitivo, que é o contrato de compra e venda, e eu antecipo para esse momento, que é o contrato preliminar. E veja, nesse contrato de compromisso de compra e venda envolvendo o bem imóvel, o promitente comprador, ele já fica emitido na posse do bem. E aí, então, ele vai pagando as parcelas. De modo que, a cada parcela que ele vai pagando, ele vai adquirindo maiores poderes de proprietário. De modo que, a partir do momento em que o promitente comprador paga todas as parcelas, o promitente vendedor só fica com a obrigação de outorgar a escritura definitiva. A escritura definitiva. E veja que se o contrato de compromisso de compra e venda é um contrato preliminar, e nós vimos que o contrato preliminar é aquele que visa a celebração de um contrato definitivo, um contrato posterior definitivo, aplicando aqui para o contrato de compromisso de compra e venda, esse contrato serve o quê? Para as partes, no futuro, celebrarem o contrato definitivo, que é o contrato de compra e venda. E aí, nós temos que falar, primeiro, eu vou aplicar no contrato de compromisso de compra e venda aquela regra do artigo 462 do Código Civil, que diz que não se aplica o princípio da atração de formas. Ou seja, ainda que o contrato definitivo, que é o contrato de compra e venda de bem imóvel, seja feita por escritura pública, é possível que o contrato de compromisso de compra e venda seja feito por instrumento particular, ou seja, um contrato particular. Então, não é necessário observar a mesma forma, uma vez que o artigo 462 deixa claro no sentido de que não se aplica o princípio da atração de formas. Uma outra coisa, veja, a jurisprudência vem antecipando de uma maneira paulatina, de uma maneira gradativa, os efeitos do contrato, desse contrato preliminar, que é o contrato de compromisso de compra e venda, de modo que a carga negocial é antecipado para este momento, que é o do contrato de compromisso de compra e venda, e não o contrato futuro, que é o contrato de compra e venda. Por exemplo, a questão da capacidade, eu já antecipo, eu vou analisar a capacidade das partes, ou seja, promitente comprador e promitente vendedor, no momento do contrato de compromisso de compra e venda, ou seja, desse contrato preliminar. A questão dos vícios do negócio jurídico, como erro, dolo, coação,
também deve ser analisada, né? Nesse momento. Lesão, estado de perigo, tudo deve ser analisado no momento da celebração do contrato preliminar, que é o contrato de compromisso de compra e venda. A questão do direito de preferência entre condôminos também eu antecipo para este momento, o momento do contrato preliminar. Outra coisa, no caso do compromisso de compra e venda, o compromissário comprador, o promitente comprador, ele já fica emitido na posse. E ele passa a figurar como devedor, né, da taxa condominial. É ele que tem que pagar a taxa condominial. De modo que, se não for pago a taxa condominial, né, vai ser cobrado, ele vai figurar no polo passivo, né, numa ação de cobrança de condomínio. Né? Veja que toda a carga negocial, os efeitos substanciais, materiais do contrato de compra e venda, esses efeitos são antecipados para o momento anterior, que é o contrato de compromisso de compra e venda. Outra coisa, um outro exemplo de antecipação dos efeitos seria a possibilidade de ajuizar uma ação reivindicatória, que é aquela ação baseada na propriedade, toda vez em que o promitente comprador tiver realizado o registro do contrato de compromisso de compra e venda. Né? Outra coisa também envolvendo, são tudo exemplos, né? De antecipação dos efeitos do contrato de compra e venda para o momento anterior, que é o contrato de compromisso de compra e venda. É a questão da necessidade de alvará judicial para alienação de bem imóvel de incapaz. Veja, eu vou analisar essa necessidade de autorização judicial, é antecipado para esse momento, né, anterior, que é o contrato preliminar. E temos, inclusive, um outro exemplo, né, de antecipação dos efeitos, que é retirado da própria jurisprudência. É a súmula 308 do STJ, que diz que a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, ou seja, o banco, seja essa hipoteca anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, a hipoteca não terá efeitos perante o adquirente do imóvel, que é o promitente comprador. Então veja, essa hipoteca firmada entre a construtora e o banco, né, e a instituição financeira, só vai gerar efeitos entre elas. Ela é inoponível em relação aos promitentes compradores, né, destes imóveis, né, dos apartamentos. Então, é isso que diz a súmula 308 do STJ. Veja, nós citamos vários exemplos, né, em que a carga negocial, né, do contrato de compra e venda é antecipada para o compromisso de compra e venda, de modo que os efeitos principais do contrato passam a ser produzidos no momento deste contrato, da celebração desse contrato preliminar, né? Desse contrato preliminar. Uma outra questão que nós temos para falar diz respeito ao registro, né, no cartório imobiliário. Uma vez registrado o contrato de compromisso de compra e venda no cartório imobiliário, ele passa a ser dotado de direito real, né? Confere direito real no momento do registro, de modo que uma vez registrado o contrato de compromisso de compra e venda, ele se torna inoponível perante terceiros. Terceiros não poderão alegar boa-fé, ou seja, é a boa-fé subjetiva, o desconhecimento da existência do contrato de compromisso
de compra e venda, né? Agora, desde que, obviamente, né, não haja direito de arrependimento, direito de arrependimento. Inclusive, a jurisprudência entende que o direito de arrependimento só poderá ser exercido até o momento em que a parte, né, não der as arras, o sinal. Porque uma vez dadas as arras, né, o sinal, o que acontece? Nesse caso, já não mais será possível o exercício do direito de arrependimento. Porque a partir do momento em que a pessoa deu o sinal, ela já está manifestando a vontade, né, de celebrar o contrato definitivo, o que torna incompatível com o exercício do direito de arrependimento. Com o exercício do direito de arrependimento. Uma outra questão também envolvendo aí o contrato de compromisso de compra e venda diz respeito à vênia conjugal. Vênia conjugal significa o que? A autorização do cônjuge, né? O consentimento do cônjuge. Vênia conjugal é um gênero, e aí eu tenho duas espécies. Eu tenho a outorga uxória, que é a necessidade de consentimento da esposa, e a vênia marital, que é a necessidade de consentimento do marido. Essa vênia conjugal, né, ela será necessária, né, no momento do contrato de compromisso de compra e venda. Então veja, mais uma hipótese de antecipação dos efeitos, né, da carga negocial, né, da compra e venda, sendo antecipado para o momento do contrato de compromisso de compra e venda, que é um contrato preliminar. Bom, além disso, nós temos que falar sobre os regimes jurídicos aplicáveis em relação, né, especificamente em relação ao contrato de compromisso de compra e venda de bem imóvel. Nós temos basicamente 3 regimes. O regime do imóvel, né, não loteado, regime de imóvel loteado e o regime dos imóveis incorporados, né, que é a lei de incorporações. Primeiro, nós temos os imóveis loteados. Em se tratando de imóvel loteado, eu devo aplicar que lei? O regramento é a Lei 9766/79. Então, a Lei 9766 de 79 trata do imóvel loteado. O imóvel loteado, essa lei do imóvel loteado só é aplicável entre o empreendedor e o primeiro adquirente. A partir do primeiro adquirente, ou seja, do segundo adquirente em diante, eu deixo de aplicar a Lei 9766 de 1979, que é a lei que regula o imóvel loteado, e passo a aplicar a Lei do imóvel não loteado, que é o Decreto-Lei, né, 58 de 1937. Esse Decreto-Lei 58 de 37 foi complementado posteriormente por outras leis, como a Lei 649 de 1949, o Decreto 745 de 69, a Lei 4380 de 1964. Então veja que esse é um segundo regime jurídico, que é o do imóvel não loteado. Além disso, nós temos a lei dos imóveis incorporados, que é a Lei 4591 de 1964. Só existe incorporação quando o empreendedor vende, por exemplo, aquele apartamento, né, de um prédio que está sendo construído, né,
e que ainda não, que está sendo construído, que ainda não está pronto. Aí sim eu aplico essa lei. Então, se o prédio já está pronto, finalizado, não dá para aplicar a lei dos imóveis incorporados, né? Que é a lei 4591 de 64. Eu só aplico essa lei na hipótese do imóvel, né? Aquele prédio que está na planta, que está sendo construído, que ainda não foi concluído, Então, são basicamente esses três regimes jurídicos. Repito, o regime jurídico do imóvel loteado, aí eu aplico a Lei 9766 de 79. Temos o regime jurídico do imóvel não loteado, e aí eu aplico o Decreto-Lei 58 de 37. E temos o regramento jurídico do imóvel incorporado, né? Que é a Lei de Incorporações, a Lei 4591 de 64. Bom, uma outra questão que nós temos que analisar em relação ao contrato de compromisso de compra e venda diz respeito, por exemplo, à adjudicação compulsória. Veja, no contrato de compromisso de compra e venda de bem imóvel, o promitente vendedor, né, se obriga a outorgar a escritura definitiva a partir do momento em que o promitente comprador pagar integralmente o preço, o valor, né? Nesse caso, surge para ele essa obrigação. E é uma obrigação de fazer. Trata-se de uma obrigação de fazer juridicamente fungível. Juridicamente fungível porque ela pode ser substituída, né? Essa obrigação de fazer do promitente vendedor pode ser substituída por uma decisão judicial. É possível que haja uma decisão judicial, né, suprindo essa falta, né, essa omissão, né, sem justa causa do promitente vendedor. Na verdade, quando o juiz profere a sentença, né, na ação de adjudicação compulsória, essa sentença, né, na verdade, dela vai extrair uma carta, que é um título executivo, não, que é um título que é um título hábil a ser levado ao cartório de registro imobiliário. E, na verdade, quando o juiz profere essa sentença, né, na ação de adjudicação compulsória, o juiz não estará substituindo a vontade das partes. Na verdade, o juiz estará concretizando aquilo que as partes, né, manifestaram no momento da celebração do contrato de compromisso de compra e venda, né? Outra coisa, para que o ajuizamento dessa ação de adjudicação compulsória, não se exige o registro do contrato de compromisso de compra e venda. Por que não se exige o registro do contrato de compromisso de compra e venda? Porque a adjudicação compulsória decorre de um direito pessoal, de um direito obrigacional e não de um direito real. Então, por isso, é dispensado o registro do contrato de compromisso de compra e venda para o exercício, para o ajuizamento da ação de adjudicação compulsória. Inclusive, a adjudicação compulsória não está sujeita a prazo prescricional. Por que não está sujeita a um prazo prescricional? Porque aqui cria-se um direito potestativo, né? O que nós temos é um direito potestativo. E direito potestativo é o quê? É o direito de interferir na esfera jurídica do outro, sem que o outro nada possa fazer, né? Criando-se aqui um estado de sujeição. Então, nesse caso, nós estamos diante, né, da ação de adjudicação compulsória. Uma outra questão envolvendo aqui o contrato de compromisso de compra e venda diz respeito ao direito de arrependimento. Direito de arrependimento. Veja, é possível, né, em regra, não há direito de arrependimento no contrato de compromisso de compra e venda.
No entanto, né, é possível, né, esse exercício do direito de arrependimento, desde que haja uma cláusula expressa nesse sentido. Desde que haja uma cláusula expressa nesse sentido. Só não é possível direito de arrependimento no caso de imóvel loteado. No caso de imóvel loteado. Nós vimos que imóvel loteado é aquele, né, quando a relação for entre o empreendedor e o primeiro adquirente. Nesse caso, a lei proíbe, proíbe o exercício do direito de arrependimento para evitar especulação imobiliária. Para evitar especulação imobiliária. Então, aí não será possível, né? E, além disso, para o STJ, nós já falamos isso, só é possível o exercício do direito de arrependimento, né, na fase do sinal, na fase das arras. Isso porque o pagamento do sinal significa que a pessoa quer cumprir o contrato, não sendo mais compatível com o exercício do direito de arrependimento. Uma outra questão atinente ao contrato de compromisso de compra e venda diz respeito à mora. Veja, há necessidade de notificação. O promitente vendedor, vamos imaginar então que o promitente comprador está em mora, ele não pagou a prestação, né? Portanto, ele está em mora porque não cumpriu com a prestação no tempo, no lugar e na forma devida. Nesse caso, se o promitente comprador estiver em mora, né, será necessário que o promitente vendedor faça uma notificação ao promitente comprador. Essa notificação do promitente vendedor ao promitente comprador não é para constituir, né, o devedor em mora, que é o promitente comprador. Isso porque a mora aqui é ex re, né? Dies interpellati pro homine. O tempo interpela o homem. Então não há necessidade de notificação para a constituição em mora. Na verdade, a lei exige a notificação não para constituir o devedor em mora, que no caso é o promitente comprador, mas sim para converter a mora em inadimplemento absoluto. E aí a lei vai estabelecer alguns prazos dessa notificação. Por exemplo, em se tratando de imóvel incorporado, né? E aí eu aplico a lei 4591 de 64, o prazo é de 10 dias. Em se tratando de imóvel não loteado, aí eu aplico um prazo de 15 dias de notificação. E em se tratando de imóvel loteado, né, o prazo será de 30 dias. Bom, com isso, nós falamos sobre os principais aspectos do contrato de compromisso de compra e venda de bem imóvel. Assista os outros vídeos e se inscreva no canal.